Boa noite. Hoje nós vamos dar início à nossa disciplina Princípios de Eletricidade e Magnetismo. Meu nome é Genay Caseta, eu sou física e sou pós-doutora em astronomia. Então vamos começar, vamos para os slides. O que nós vamos trabalhar em Princípios de Eletricidade e Magnetismo? São 4 unidades que nós vamos ter que ver. Primeiro, princípios de eletricidade, onde nós vamos ver carga elétrica, força elétrica, campo magnético, potencial, essas coisas. A unidade 2, a gente entra em campo magnético e em forças magnéticas. Na unidade 3, nós vamos ver fontes de campo magnético e a unidade 4, indução eletromagnética, e também vamos ver sobre radiação eletromagnética. A gente vai culminar, de preferência, nas 4 equações de Maxwell, que une todo o eletromagnetismo. Então, esse é o nosso principal objetivo. Voltemos aos slides. Vamos começar a falar sobre força, né? Antes disso, importantíssimo que você trace planos e metas na hora de estudar para essa disciplina, para você aperfeiçoar o seu processo de aprendizagem. Procure sempre aprofundar os estudos, vá atrás de vídeos no YouTube, de material na web e assim por diante. Então, em outras fontes, para você complementar tudo que você vai ver aqui. Uma coisa muito importante é vetores. Então, vocês já viram vetores em basicamente 3 matérias. Aqui eu vou precisar muito e muito de vetor, saber somar, subtrair, multiplicar, produto escalar, produto vetorial e principalmente vetores tridimensionais. Voltemos então para o quadro. Na física, o que a gente faz? A gente tenta, né, entender os fenômenos que ocorrem na natureza. E onde entra você, engenheiro? A engenharia entra para aplicar esses conceitos que a física conseguiu entender. Aonde? Em situações práticas, com o objetivo de desenvolver e aprimorar sistemas, melhorar equipamentos elétricos, né? E outros dispositivos que vão facilitar a condição de vida da sociedade. Então, esse é o principal objetivo do engenheiro, né? Bom, então vamos começar. Na física, vamos falar o seguinte: interações. O que é interação? É força. Nós temos na física basicamente quatro interações fundamentais. A primeira é a gravitacional, que você já trabalhou com ela. É uma força que é somente atrativa e ocorre entre massas, como a Terra e a Lua. É de longo alcance. Você vê que o Sol ele tem interação gravitacional com vários planetas, uns estão bem longe, né? Ela é chamada de interação fraca, mas ela não quer dizer que ela não seja uma interação considerável. Essa aqui é o que a gente precisa, que é a interação eletromagnética. Ocorre entre corpos que estão eletrizados. A interação eletromagnética ela pode ser atrativa ou pode ser repulsiva. É uma interação também de longo alcance e é responsável por órbitas atômicas, com coesão da matéria, ligações moleculares, que vocês viram isso em química, sistemas de comunicação e assim por diante. O estudo desse tipo de interação proporcionou à sociedade o aparecimento de motores, de geradores, circuitos eletrônicos em geral e, novamente, o sistema de comunicação. Lembrar que, basicamente, quando você está trabalhando com comunicação a longa distância, quem que está responsável por isso é a radiação eletromagnética. Rádio, televisão, ultravioleta, infravermelho e assim por diante. Então, continuemos nos slides.
próxima interação, essa é a segunda, né? São 4, é chamada de interação forte, porque ela é responsável pela coesão dos nêutrons e dos prótons dentro do núcleo. Lembre-se que próton, ele vai tentar afastar próton. Aí você pode se perguntar como é que os prótons ficam tudo juntinho lá no núcleo. É através dessa interação. É a mais forte existente, né? Já dá para imaginar por quê. Olha lá, supera a repulsão eletromagnética entre prótons. A última é a chamada interação fraca. Ela não tem, natureza nem atrativa e nem repulsiva. Ela é de curto alcance. E o que ela faz? Ela é responsável aqui por decaimento dos núcleos atômicos, ou decaimento de partículas, né? Ela é a mais forte do que a força gravitacional. Lembra, do decaimento, vocês vão lembrar da bomba atômica, né? Que tem a ver com isso. Bom, falando das interações, falei que a interação eletromagnética é mais importante, então a gente já pode entrar na eletricidade. Quem começou o estudo da eletricidade foi Tales de Mileto. Ele utilizou o âmbar para tritar e conseguiu a eletricidade estática. Só para ficar registrado que âmbar, em grego, se chama elétron, né? Daí vem o nome do elétron. A eletricidade tem 3 ramos, né? A eletrostática, a carga vai estar parada. Nós já vamos falar mais um pouco sobre isso. A elerodinâmica, as cargas vão estar se movimentando. E o eletromagnetismo cata os dois e juntam numa mesma teoria, através das 4 equações de Maxwell. Voltamos então para os slides. A eletrostática, então, as cargas elétricas vão estar em repouso. Vamos falar de força, vamos falar de campo elétrico. Tem 3 princípios, na verdade. O primeiro princípio é o da ação e repulsão. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. O princípio da conservação, que é muito importante, né? Vai estar até lá no desafio profissional sobre isso, que tem a ver com a conservação de cargas. Não é criado cargas e nem são destruídas as cargas. O próximo, eu falei que tem 3. O próximo é quantização. Nós vamos ver daqui a pouco. A eletrodinâmica, então, nós vamos estar trabalhando com o quê? Com corrente elétrica. E, portanto, com circuitos elétricos. O eletromagnetismo, então, é uma teoria unificada por Maxwell. São 4 equações para falar de todo o eletromagnetismo. E o mais interessante é o seguinte, é que ele juntou todo o entendimento de eletricidade e eletrodinâmica com a ótica, falando qual é a natureza da luz. Ou seja, a luz é uma perturbação eletromagnética. Ou seja, é uma onda eletromagnética e nós vamos ver o espectro dessa onda eletromagnética na última aula. Então, aqui as equações de Maxwell, como eu disse, são 4. Descreve o comportamento da luz, é uma unificação, e através dela se conseguiu uma fórmula para se calcular a velocidade da luz. O μ0 é uma constante magnética, que nós vamos ver provavelmente já na segunda aula, e o ε0 é uma constante elétrica. O 0 quer dizer que é vácuo. Se não tiver o 0, a gente não está falando em vácuo. Você pode ver aqui, isso aqui é uma radiação eletromagnética. São 2 campos, campo magnético e campo elétrico. Eles ficam oscilando um com relação ao outro.
Então vamos entrar na carga elétrica. É uma característica intrínseca das partículas carregadas. É considerada, então, uma grandeza fundamental, como, por exemplo, a massa é uma grandeza fundamental. Vocês viram isso em outras físicas. Dois tipos, né? Elétron e próton. O elétron é chamado de fundamental e o próton não. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: eu posso tentar quebrar o elétron de tudo quanto é forma. Lá no acelerador de partículas, você pode tentar, mas não vai conseguir, porque ele é uma partícula só, não é composto por outras, ele é fundamental. Já o próton não. Se você quiser quebrar o próton, você consegue. Vai virar o que se chama de quarks. Tá? Então, o interessante aqui é você saber exatamente isso. O próton eu quebro em outras partículas fundamentais. E o elétron eu não quebro. Por isso ele é considerado uma grandeza fundamental. Então, voltamos para o quadro. Essa classificação de positivo, né, próton positivo e elétron negativo, foi feita lá arbitrariamente. Por quem? Por Benjamin Franklin. Então você vai perguntar, mas como é que descobriram que o elétron é negativo e o próton é positivo? Não, isso foi escolhido arbitrariamente por uma pessoa que se chama Benjamin Franklin. O nosso primeiro fórum é sobre eletricidade estática, que é uma acumulação de cargas num corpo. Esse corpo não importa, nós já vamos ver o que é um condutor, o que é um semicondutor e quem que é um isolante. Eles podem ficar com um acúmulo de cargas elétricas. Bom, isso quer dizer que vai ter um desequilíbrio. E desequilíbrio é o contrário de neutralidade. No caso, no eletromagnetismo, na eletricidade, a gente não, né? Os corpos não gostam de ficar eletrizados. Então, eles vão ter que descarregar de alguma maneira para se tornarem neutros, né? Então, isso vem a descarga eletrostática, que é o assunto do nosso fórum. Voltamos, então, para os slides. Aqui eu só coloquei umas figuras para vocês verem, né? Isso aqui a gente está acostumado a fazer, passa a caneta no cabelo, ele atrai os pedacinhos de papel. Aqui é o problema de você abastecer e ter a eletricidade estática, pode ter uma faísca que vai pegar fogo. Isso aqui é um helicóptero, né? Lá, a eletricidade estática nas hélices. Não é hélice, mas eu não esqueci o nome. E aqui é o Hindenburg, que pegou fogo por causa da eletricidade estática. Teve uma faísca e aí pegou fogo. Aqui está o raio, que é uma descarga elétrica, né? Então, o raio, a gente pensa que ele só vai destruir aquele lugar ou aquela pessoa que está ali onde o raio caiu na cabeça, né? Mas isso não é verdade. Tem o problema de você estar aqui e você vai sofrer uma descarga elétrica muito grande. Mas tem um outro problema que é chamado de correntes de solo. Então o raio cai, né? E aí forma essas correntes aqui, ó. Se você tiver em algum lugar aqui, você levou também uma descarga elétrica e às vezes, ó, essas descargas elétricas nessas correntes no solo são letais. Então não é só cair na cabeça. Então agora nós vamos entrar nos princípios, né, da carga elétrica. Eu falei para vocês que um princípio seria quantizado. O que é quantizado? Sabe o que você pode pensar? O quebra-cabeça, ele é feito de pedacinhos que você vai juntar. Você pode imaginar que esse pedacinho é o que a gente chama de quantum, tá? É um pacote. E é ele que vai se juntando com outros e vai formar o seu quebra-cabeça. No nosso caso, o quanto é da carga. Então, essas cargas vão se juntando, formando
o corpo eletrizado. Voltemos nos slides. Essa carga é a chamada carga elementar, é o E. E ele tem esse valor. O próton tem carga, um próton, tá? Tem essa carga elementar positiva e o elétron tem essa carga elementar negativa. Então, quando você quiser saber quantos prótons ou quantos prótons, elétrons e prótons que você tem dentro da sua carga elétrica, você tem essas duas fórmulas. A primeira tem um sinal de menos porque está falando em excesso de elétrons. A segunda tem um sinal de mais porque está falando de falta de elétrons. Então, o corpo com excesso de elétrons vai ser negativo, com falta de elétrons vai ser positivo. Se eu quiser saber o número de elétrons, é só usar uma das duas, né, fórmulas que você tem. Essa constante vai estar lá no seu formulário, como também vai estar essa fórmula do ΔQ. Então, voltemos novamente. Então, isso é ser quantizada, quantum, pacote. Pacote de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga elementar do elétron e do próton. Agora eu vou fazer um exercício com vocês, exatamente procurando saber quantos elétrons eu tenho num corpo. Não, eu vou para a câmara de documentos. Mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse arquivo que eu vou estar mostrando na câmara de documentos, eu vou disponibilizar para vocês também. Tá certo? Então, fiquem esperando, ou vai ser na sala do tutor ou via fórum. Então, vamos para a câmara de documentos. Olha, todo exercício em física, a primeira coisa que você tem que fazer é coletar os dados. Quais os dados que são fornecidos no problema? Que a carga é de 32 microcoulombs, que coulombs é a unidade de carga, e a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aí você tendo os dados, esqueci de dizer que o μ vale 10 a menos 6, isso também vai estar no formulário de vocês na hora da prova. Coletei os dados, agora eu vou atrás das relações que eu tenho sobre o nosso problema. A nossa relação que eu estou procurando é aquela entre carga e número de elétrons, que é o Q, eu pus Q não ΔQ, tanto faz, tá? Q igual a NE. Então, o que eu fiz aqui? Eu isolei o N, que é o que eu quero, eu tenho a carga e tenho a carga elementar. Joguei na fórmula, lá 32 microcoulombs e a carga elementar. Isso vai me dar, jogando a sua calculadora, 2 vezes 10 a 14 elétrons dentro de uma carga de 32 microcoulombs, ou seja, 32 10 a menos 6 coulombs. Então, vamos novamente para os slides. Segundo princípio, carga é conservada. Se eu tenho um sistema isolado, vocês já trabalharam com sistema isolado em mecânica, em cinemática, na dinâmica, né, que fala de força. Um sistema isolado para nós, é aquele que bloqueia a entrada ou a saída de matéria, mas permite a radiação eletromagnética entrar ou ser emitida. Então, a conservação diz o seguinte: não há criação e não há destruição de cargas desde que o sistema seja isolado. Então, a gente vai ver ainda na segunda aula sobre corrente elétrica, que são cargas em movimentos, dentro de um circuito, que ali dentro não vai ser criado cargas e também não vai ser destruídas as cargas. Voltamos para os slides. Então, carga é quantizada, carga é conservada. E aqui tem 4 exemplos. Eu gostaria que você se prendesse à fusão nuclear,
Por quê? Porque é o que ocorre dentro do Sol. Como é que o Sol tem energia? Porque um átomo de hidrogênio bate em outro átomo de hidrogênio e forma quem? O hélio, solta o nêutron. Ou então, eles batem um com o outro, formando um hidrogênio pesado, porque, olha lá, ó, o número atômico do hidrogênio é 2, virou 3. E sai um próton. Então, essa fusão nuclear, se você fizer o balanceamento, se você lembrar lá de química, fizer o balanceamento de antes e depois, você vai ver que não foi nada criado. E também não foi nada destruído. Dá mais 2 átomos de hidrogênio, formam realmente um átomo de hélio. Tá certo? Então vamos para os slides novamente. Equilíbrio. O que é equilíbrio para nós? Equilíbrio para nós é quando a carga resultante é igual a zero. Ou seja, cargas positivas igual ao número de cargas negativas. E aí a resultante é zero. Agora, e se não for zero? For diferente o número de elétrons com o número de nêutrons. Então, eu tenho um objeto que está carregado eletricamente. A carga resultante vai ser diferente de zero. Tipos de eletrização, eu tenho 3. A primeira é por atrito, que é a mais simples, que você pega materiais diferentes, atrita, e o que acontece? Acontece que antes esse aqui estava neutro e esse aqui estava neutro. Esse aqui ficou com carga positiva e esse aqui ficou com carga negativa. Pergunta para mim quem fica com carga positiva ou quem fica com carga negativa. Você tem aí no seu material uma tabela que se chama tabela triboelétrica. Ela diz quem recebe e quem doa elétrons. Dá uma olhadinha nelas depois da aula. Então vamos voltar aos slides. A próxima é por contato. Então aqui, ó, eu tenho um corpo eletrizado negativamente. E tenho um outro corpo que está neutro. Se eu tocar esses dois, o que vai acontecer? O elétron vai passar do A até o B. Ah, mas passa todas as cargas negativas para o B? Não, só o tanto que consegue aguentar, né? Ou seja, quando dá o equilíbrio. Aí ficam as duas cargas negativas. Professor, e se for positiva? Então, o que vai acontecer é que o elétron vai passar, né? Lembre-se, carga positiva não se movimenta, tá? Então, no final, vão ficar os dois positivamente eletrizados. E o último é por indução, não toca. Então, eu tenho dois corpos. Novamente, eu vou fazer com negativo, mas você pode pensar no positivo. Eles não se tocam. O que vai acontecer? Olha só, o fato desse estar negativamente carregado, ele vai fazer com que os elétrons vão para outro lado do corpo B. Lembre-se, elétrons, eles não se atraem, né? A repulsão entre os elétrons. Então, eles vão aqui. Se essa superfície ficou negativamente, aqui ficou positivamente. Então, isso é uma indução, induziu as cargas virem para uma superfície e a outra ficar com deficiência de elétrons. Se eu pegar esse corpo B e ligar à Terra, o que vai acontecer? Os elétrons, ela vai descarregar os elétrons, né? E aí sim, ela vai ficar positiva. Aqui não, aqui ela está neutra. Houve só uma separação de cargas na superfície da esfera. Aqui não, como descarregou, eu tenho ela positiva. Então, isso é indução. Uma coisa importante, você pensa assim, por que as árvores atraem raios? Por que
o para-raio é pontudo e assim por diante. A distribuição de carga para objetos simétricos, isso aqui é uma esfera. Não dá para perceber, mas é. Então, as cargas estão distribuídas simetricamente, com as mesmas distâncias entre elas. Aqui eu tenho algo como uma elipse. Também ocorre a mesma coisa. Agora, olha isso daqui. Essa parte aqui da ponta, ela fica com mais cargas. Na verdade, não é nem mais carga, mas você está vendo que ela está mais próxima do que essa parte aqui. Isso é chamado de poder das pontas. E é esse conceito que é utilizado para descrever por que um raio vai exatamente para cima da minha árvore. Exatamente por causa desse poder das pontas. E por que o para-raio é daquele jeito? A mesma coisa, ele atrai para ele porque ele tem mais cargas, tá certo? Então voltemos para os slides. Vamos falar aqui, ó. Repulsão entre cargas iguais, próton com próton, elétron com elétron. E aqui com cargas diferentes. Aqui eu estou falando em uma carga, um elétron e um próton, mas você pode imaginar um corpo eletricamente positivo com outro corpo eletricamente positivo. Vai acontecer a mesma coisa. Então, de qualquer maneira, se é carga pontiforme ou se é uma distribuição de cargas, mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem. Isso aqui é uma experiência onde eu tenho uma barra de vidro que está positivamente eletrizada e aqui eu tenho uma outra barra também positivamente eletrizada, só que essa segunda barra está pendurada no fio. Quando eu chego essa barra aqui próxima da outra, o que vai acontecer? Ela vai girar. Em que sentido? No sentido horário, porque a força está no sentido horário. Agora, vem com uma negativa. O que vai acontecer? Ela vai girar no sentido contrário, porque a força está indo em direção ao plástico, porque são cargas diferentes, né? São de sinais opostos. Então, aqui há a atração e aqui há a repulsão. Por isso que gira de um lado ou gira do outro. Eu falei que nós vamos falar sobre condutores, semicondutores, isolantes e assim por diante. O condutor é um dos principais, porque quando a gente fala em circuito, a gente vai estar trabalhando com condutor. Por que ele é principal? O condutor, ele tem as cargas negativas um pouco livre. A gente fala tem certa liberdade, de forma que essas cargas podem andar pelo condutor. Isso é chamado de elétrons de condução. Eles andam inicialmente desordenadamente. Se eu quiser que eles andem ordenadamente, eu vou ter que aplicar uma diferença de potencial. Alguns metais, a água da torneira é condutor, o corpo humano é condutor e eles podem ser eletrizados tanto por atrito, tanto por contato, como por indução. Os isolantes, eles não têm esses elétrons condutores, então nenhuma carga vai conseguir se mover livremente. Alguns exemplos, o vidro, água quimicamente pura, água destilada, é isolante. Plástico, borracha, teflon, mica, todos esses são isolantes e não têm elétrons para se mover livremente. Eles podem ser atritados, né, e aí eletrizados com outro isolante, que é o caso do pente, né, ou no caso da experiência foi o âmbar, né, com o vidro. São dois isolantes atritados, eles conseguiam se eletrizar. Os semicondutores, eles são intermediários entre os condutores e isolantes. Tem vez que ele age como condutor, tem
vezes que ele age como isolante. 2 exemplos, silício 14 e o germânio. Esse aqui também é super importante, que são os supercondutores. São eles que são usados para aqueles trens que levitam, né? Levitação magnética. Eles não apresentam resistência. Portanto, se você colocar uma corrente elétrica neles, essa corrente vai ficar para sempre. O para sempre está entre aspas, por quê? Porque ainda não se conseguiu realmente um supercondutor que fique para sempre com a mesma corrente. Mas você imagina uma bateria com um supercondutor. Ela vai durar para sempre, né? Voltemos aos slides. Alguns exemplos, olha só. O mercúrio, ele é supercondutor só se tiver a baixíssima temperatura. Aí tem o chumbo. Esse aqui é muito utilizado lá no Japão, no trem deles. Como é que eles conseguem uma temperatura muito baixa? Através do hidrogênio ou através do hidrogênio líquido, né? Que aí você praticamente congela o supercondutor. Bom, essa foi então as definições gerais. Agora a gente vai exatamente falar como calcular a força elétrica, campo elétrico e assim por diante. A principal lei que nós temos chama-se lei de Coulomb. Então vamos ver a lei de Coulomb. Primeiro, você vai considerar o quê? 2 partículas carregadas separadas por uma distância x. As cargas pontuais, o próprio nome diz, tá? É pontuais. Elas, a gente sempre vai considerar na hora de trabalhar que nós vamos estar trabalhando com cargas pontuais. Se você lembrar lá de Física 1, a gente trabalhava sempre com o carro como se ele fosse um objeto muito pequeno, sem dimensões, não era isso? Aqui vão ser as cargas. Seja Q1 a carga da partícula 1, seja Q2 a carga da partícula 2. A força que 2 faz em 1. Então, é a força na partícula 1 devido à presença da partícula 2. Esse é o símbolo F12. Pode ser uma força de atração ou uma força de repulsão. Então, está aqui a carga 1, aqui está a carga 2, eu não estou considerando se as duas são positivas ou se não são. Na verdade, aqui, na posição da força, são 2 cargas iguais. Essa distância aqui é a distância que uma carga dista da outra. Ah, mas quem que é isso daqui? Isso se chama vetor unitário. Então, o R12 é um vetor unitário. Quer dizer o quê? Que o módulo dele é 1. Ele só carrega a direção e o sentido da distância que separa as 2 cargas. Então, a força em 1 devido à presença em 2, neste caso, ela está afastando as 2 cargas. Vocês conseguem ver isso? Se não fosse afastar, a força estaria nesse sentido, mostrando que as 2 cargas estão com a atração. Ali é repulsão. Então, a lei de Coulomb, baseada nisso, é dada produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Qual a diferença desta fórmula para esta fórmula? É o K. K e 1 sobre 4π ε0 é a mesma coisa. Olha lá, o K, isso também vai estar lá no seu formulário. O valor de K, que também é o valor de 1 sobre 4π ε0. ε0, lembra, eu falei que é uma constante elétrica. E aqui o vetor unitário R12, como eu disse para vocês. Então, a força, vocês repararam que a força tem sempre a mesma direção. Direção. Não sentido, tá?
direção da distância que une as duas cargas, então a força sempre tem a direção da linha que une as duas cargas. É vetor? É vetor. Então, quando eu tenho mais de uma força, eu tenho que somar vetorialmente, como vocês também já trabalharam com isso em outras físicas. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo sobre força. Novamente, eu vou para a câmera de documentos e aí a gente vai fazer o nosso exercício. Então, primeira coisa, vou fazer o mesmo procedimento da anterior. Vou coletar os dados, né? Quais os dados que o problema dá? Ele fala que Q1 é 20 microcoulombs, micron é 10-6, e ela está na posição 0, 1, 2. X igual a 0, Y igual a 1, Z igual a 2. A Q2 já é menos 300 microcoulombs e está na posição X igual a 2, Y igual a 0 e Z igual a 0. Eu quero a força em 1 devido à carga 2. As cargas têm sinais diferentes, vai ser uma força de atração. Agora eu vou atrás da fórmula. Qual é a fórmula que me dá essa força? Tá aí, 1 sobre 4πε0 e assim por diante. Eu vou trabalhar com um módulo. Então, olha lá, esse é o vetor unitário, R12, e o módulo da força, o que some é o vetor unitário. Olha só, eu tenho R? Não tenho, por isso que ele está vermelho. Eu tenho Q1, tenho Q2, eu sei quanto vale 1 sobre 4πε0, mas não sei o R. Então, quem que eu tenho que calcular primeiro é o R. Para calcular o R, eu tenho que ir para o eixo XYZ e posicionar as minhas cargas. Então, eu já posicionei de acordo com as coordenadas da carga. A Q2 está no eixo X porque ela não tem componente nem Y nem Z. E a Q1 ela está no plano YZ porque ela não tem valor de X. X é 0. Qual é o R? Ele liga as duas cargas. Está aí. Este é o R ligando as duas cargas. Como é que eu vou conseguir esse R? Vocês devem lembrar lá de álgebra que para vetor que não começa na origem, eu tenho que achar as componentes que começam da origem para formar esse vetor. O primeiro é, o R1, ele sai da origem e bate na carga 1. E tem o R2, esse azulzinho não está dando para ver direito, mas ele está aqui, ó. Que também começa na origem e vai até a carga 2. Lembrando-se que os vetores unitários é o IJK. A força, como é de atração, ela está se dirigindo no sentido da carga 1, que é lógico, eu quero a força na carga 1, na direção da carga, na direção e no sentido da carga 2. Vamos colocar aqui, novamente, aquele desenho, sem o eixo e com os vetores mais distanciados, para a gente saber como que nós vamos resolver esse problema. Bom, a primeira coisa é achar R1. R1 é fácil. Ele tem 0 no X, 1 no Y e 2 no Z. Então, está multiplicado pelos vetores unitários. Então, meu R1 é isso. O R2, ele tem 2 em X, 0 em Y e 0 em K. Aqui, ó, é isso aqui que eu estou falando, tá? Então, eu colocando no meu vetor, eu tenho 2i. Quem que é
R1, R2 e R na notação vetorial. Bom, aqui a gente deveria pensar na regra do paralelogramo, né? Como é que a gente faz? Vai unindo vetores, começo de um, final do outro, começo de um, final do outro, e depois faz a resultante. Se você olhar aqui, ó, o R2 está ligado no final do R1. Então, o R não é a minha resultante. Ah lá, resultante. A resultante sai do final do primeiro vetor e termina no início, ela começa no final do primeiro vetor e termina no ponto final do último vetor. Então é R1. R1 é, na verdade, uma soma de R com R2. Agora é só jogar nessa fórmula. Aqui é o R1 e aqui é o R2. O que eu fiz? Eu isolei o R, né? Porque é o R que eu quero. E fazer as continhas I com I, J com J, K com K. Não misture. E aí eu tenho o meu R, menos 2I mais J mais 2K. E eu tenho também o módulo de R, que é isso ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, tiro o J, mais o 2 ao quadrado, né? Raiz quadrada. Isso é a fórmula do módulo de um vetor tridimensional. Isso dá raiz de 9, que é 3. Achei o R, não era o R que eu queria? Agora eu vou para a fórmula da força. Tá aí a fórmula novamente, para você não se perder. Novamente eu vou colocar aqui os dados. Colocar o valor do 1 sobre 4πε0 e vou jogar tudo na fórmula. Olha lá. 1 sobre 4πε0, carga 1 é 20 10 a menos 6, o 10 a menos 6 é do micron. A carga 2 é 300, 10 a menos 6, e o R é 3. Jogou tudo na calculadora, você tem 6 newtons. Então, esse foi o nosso exercício de força elétrica. E agora, está na vez de vocês tentarem. Eu vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês fazerem o próximo exercício. Lembre-se que, primeira coisa, coleta dado, acha as relações e depois vai procurar as coisas, os valores, tá? Então, a gente volta daqui a pouco.
Oi, pessoal. É o seguinte, como é que você sabe que uma carga está positiva? Lembra quando eu mostrei o ΔQ, que poderia ser mais ou menos? Estava escrito assim, se for menos é porque eu tenho excesso de elétrons. Se for mais, eu tenho falta de elétrons. Então, se vocês lembrarem da eletrização, quando ligou no fio terra, o que aconteceu? Os elétrons foram para a terra. O que ficou? Carga positiva. Realmente, carga positiva não sai do lugar, mas o elétron sai. Então, ou ele vai para o corpo, ou ele sai do corpo. Depende do processo que eu estou trabalhando, tá certo? E sobre o R, nós vamos ver nesse exercício. Vamos novamente para a Câmara de Documentos. Eu não falei para vocês, mas faltou a palavrinha módulo. Então, coloca aí no seu exercício, módulo. Eu não quero vetor força, eu quero módulo. E isso tem que ser pedido no exercício, tem que estar escrito exatamente isso. Se não tiver, é porque eu quero vetor. Vamos coletar os dados? Ok, eu tenho carga 1 na posição x igual a menos 1, y1 e z3. Carga 2, x igual a 3, y igual a 1, z igual a 0. Quero a força na carga 1 devida a 2. A fórmula vetorial é esta. A fórmula módulo, né, é esta que eu preciso do R. Na primeira fórmula tem o que? O vetor unitário R1, 2. Aqui eu já não tenho isso. Desenhando, vocês desenharam? Tá aqui o desenho. As cargas nas suas posições que foram definidas. Qual é o vetor R que liga as duas cargas? É esse verde. Novamente, para eu conseguir falar desse verde, eu preciso dos vetores individuais que começam na origem. Então, o vetor R1, ela começa na origem e bate na carga 1, e o vetor R2, que começa na origem e bate na carga 2. Bom, a força, como são duas cargas positivas, é uma força de repulsão, então a carga 2 vai estar forçando a carga 1 a se deslocar nesse sentido, ou seja, para longe dela. O desenho está aqui novamente, e aí vocês perguntaram em relação a R. Bom, para achar R1, eu uso essas coordenadas que foram dadas. Olha lá, menos 1 no X, 1 no Y e 3 no Z. Cada uma fica correlacionada com seu vetor unitário IJK. Fazendo as contas, eu tenho isso. O R2, a mesma coisa. Olha lá, ele tem 3 em X, 1 em Y e 0 em Z. Está aqui, ó, 3, 1 e 0. Então, o valor dele é esse. Agora vem o R. Se vocês lembrarem da regra do paralelogramo, eu, quando tenho muitos vetores, eu vou fazendo o seguinte, eu vou pegando sempre um vetor e ligando o final de um no início do outro. Então, aqui eu não vou conseguir fazer um vetor retinho, né? Aqui, ó. Vamos dizer que esse é o vetor 1. Aí tem o vetor 2. Eu uno início com final, e assim eu vou fazendo, tá? Sempre unindo o início com o final do outro. Ah, eu quero a resultante. Você vai fechar essa figura. E como é que você fecha? Começando do final do primeiro vetor e indo até... Desculpa, eu tô com essa de final, né? O início do último do primeiro vetor, que é esse aqui, o início dele, e uno com o final do último vetor. Isso é resultante. Então, esse aqui seria resultante desses vetores. Aqui, se você for olhar, olha, o R2 está sendo ligado ao início do R. Já o R1, não. O R1 está exatamente como deveria ser a resultante.
início com início e final com final. Então, o R1 é que é a resultante desses três vetores. Mas eu tenho R1 e tenho R2 e quero R. Então, é só fazer o quê? Passar o R2 para o lado de cá negativo, que eu tenho meu R. E aí eu jogo as fórmulas, faço I com I, J com J, K com K, eu vou achar o vetor R. E aí vou achar o módulo do vetor R, que é isso ao quadrado mais isto ao quadrado dentro da raiz quadrada. 16 mais 9 é 25, raiz de 25 é 5. Então, o R é 5. Agora, eu já posso jogar na força. Aqui estão os dados todos, inclusive do R. E aí, é lá, 1 sobre 4πε0, carga 1, 50, 10 a menos 6, carga 2, 10 a menos 6, dividido por R ao quadrado. E aí eu tenho o módulo da força, que é 0,18 newtons. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, além do R, né, que vocês perguntaram, como também a questão de carga positiva, carga negativa, tá? Lembre-se, corpo eletricamente positivo, falta elétrons. Corpo negativo tem excesso de elétrons. Uma maneira de conseguir um excesso de elétrons é através do atrito. Quando acontece isso, um corpo fica positivo, por quê? Porque os elétrons passaram para o outro corpo. E o outro corpo fica negativo, por quê? Porque ele ganhou elétrons. Ok, então, avançando, vamos lá para os slides. Agora a gente vai falar de outro exemplo de força. Novamente aqui, escreve aí para mim, módulo da força. Aqui eu tenho uma carga em Z. Para estar em Z, o X tem que ser 0, o Y tem que ser 0, e aqui é o 3, né? E tenho 4 cargas localizadas em 0, 4, 0, que é Y. Aqui é 4, 0, 0, que é X. Aqui é 0 menos 4, 0, para cair na parte negativa do Y. E essa daqui é menos 4, porque está no lado negativo de X. 0, 0, porque está no eixo X. Então, vamos para a câmara de documentos novamente. Vamos coletar primeiro, né, os dados. Então, vamos coletar os dados. O que eu tenho? Eu tenho a carga grande, que é 100, e as pequenininhas, elas têm cada uma 20. Aqui está no 003. Eu quero o quê? A força resultante. Quantas forças eu vou ter aí? Eu vou ter 4 forças. Por que eu vou ter 4 forças? Porque eu tenho 4 cargas agindo em cima do Qzão. Então, 4 forças. Quais são as relações, as fórmulas? Bom, a mesma, né? Aí, novamente, eu tenho que ir atrás do R. Lembrar que a força resultante é a soma das forças, vetorial das forças. Eu não tenho F1, não tenho F2, não tenho F3 e não tenho F4. Mas eu sei que a carga a força é dada por aquela fórmula ali. Então, já comecei a desenhar aqui, ó. A primeira F1, ela aparece no sentido da linha que liga esta carga à carga grande. Por isso que está nessa direção, nesse sentido, porque as duas são positivas, então a força é de repulsão. A 2, ela é devida a essa carga aqui, ela está na linha de ação entre essa carga e a carga Q maiúsculo. Ela também é de repulsão. A próxima é dessa carga. Então, ela está na linha que une as duas cargas. E a última é desta carga, que também está na linha que une as duas cargas. Todas elas de repulsão. Agora eu vou atrás do R. Vamos começar com o primeiro R, o R1, que eu chamei essa carga aqui de 1.
O R1, então, liga essa carga a outra. Se vocês lembrarem de trigonometria e também de vetores, eu tenho uma componente aqui, que é a Z, e tenho uma componente aqui, que é a X. Então, meu vetor, ele tem essas duas componentes. Por que que ele tem menos 4 em X e não 4? Porque o vetor R está nessa direção. Ou seja, está no sentido do X negativo. A segunda é essa aqui. Novamente, em Z é a mesma coisa. Ela consegue ver isso, que é a mesma coisa? Agora, em compensação, ela tem o quê? Y. Agora a pergunta, ela está no sentido positivo ou negativo de Y? Como ela está vindo também nessa direção, né? Quer dizer que o Y é positivo. Agora as outras duas. Agora a próxima é a R3, olha lá, tá aqui. O que que a R3 tem? Ela tem esse tanto aqui. Peraí que eu peguei o laser aqui. Caneta, tá aqui. Ela tem isso aqui em Y e Z é a mesma coisa, olha lá, Z é 3. E como ela está neste sentido, ela está indo para Y negativo. Então, ela tem menos 4 em J e 3 em K. E a última é esta. Como ela está vindo nesse sentido aqui, ó, em X, ela tem o X positivo. O Z é igual para todo mundo, que é igual a 3. Fazendo o módulo de todas elas têm a componente 4 em I ou em J e 3 em Z. Então, você fazendo o módulo de cada uma vai ser igual, vai ser tudo 5, porque o número é ao quadrado, menos 4 ao quadrado é positivo. 16 mais 9 dá 5. Então, eu achei os R's, o R1, o R2, o R3 e o R4. Agora, eu posso já pensar em calcular quem? A força 1, a força 2, a 3 e a 4. Só que esse produto aqui, ó, Qzinho por Qzão, é igual para todo mundo. Porque as cargas são as mesmas. O R, todo mundo tem R de 5. Então, isso vai acontecer que o F1 vai ser igual ao F2, que vai ser igual ao F3, que vai ser o F4. E vai ser igual a quanto? A 0,72. Aonde que vem o 0,72? Dessa conta aqui. Então, eu tenho 4 forças iguais a 0,72 newtons. Terminei? Não. Falta você achar a força total, né? Quem que vai ser a força total? Bom, olha aqui. Eu decompus cada uma das forças em seus respectivos eixos. Você pode ver que o F1x é igualzinho ao F4x e estão em sentidos opostos, portanto, elas vão se anular. O F2y é igualzinho ao F3y, só que estão em sentidos opostos, portanto, vão anular. Isso quer dizer que todas elas vão ter que coordenada? A Z. O Z é 3, né? E eu tenho o R, que é 5. Cada módulo da força é 0,72. Quantas forças eu tenho? 4. Então, você fazendo a conta, isso dá 0,73 K newtons. Então, tá aí.
Vamos voltar então para os nossos slides. Agora nós vamos falar em campo gravitacional. Ótimo, campo gravitacional. Primeira coisa que tem que se perguntar é o seguinte: como é que uma carga sabe que a outra está próxima? Ou seja, se vai haver a força, né? Eu preciso saber como que uma carga vai sentir que a outra está. É a mesma pergunta quando é a força gravitacional. Como é que a Lua sabe que a Terra está ali e como é que a Terra sabe que a Lua está lá? Isso vocês vão conseguir ver através da relatividade geral de Newton. Ou de Newton, desculpa, de Einstein. Ela fala sobre campo gravitacional. Nós vamos falar em campo elétrico, que é o responsável pelo aparecimento da força. Então, se essas cargas não se tocam, como é que uma pode exercer força sobre a outra? Quem deu o modelo foi Faraday. E esse modelo se chama linhas de força. O que acontece? Eu tenho uma carga em algum ponto, em volta dessa carga eu tenho essas linhas de força. Se uma partícula vier aqui, ó, não precisa ser muito perto, mas está exatamente nessa região, aí vai surgir a força. E aí vem o campo elétrico. Quem que é o campo elétrico? Essa região do espaço em torno de uma carga ou de uma superfície carregada, é lógico, tá? Sujeito à ação de uma força. Definição matemática, eu pego uma carga de prova sempre é positiva, a gente não põe uma carga de prova negativa. Eu ponho essa carga de prova próximo de uma carga positiva, o que eu vejo? Que o campo elétrico é nessa direção e nesse sentido. Ah, não, agora não é mais uma carga positiva, é uma negativa. Então, o campo inverte o seu sentido. A direção é a mesma que a força, né? Entre a linha que une as duas cargas. Quem que gera o campo? Essa que está gerando o campo e esta que está gerando o campo. A carguinha de prova foi colocada no campo no campo elétrico dessas duas cargas. Bom, sabendo que a força é isso daqui, né? As duas cargas, fazendo a divisão pela carga de prova, eu tenho que o campo não depende, é lógico, da carga de prova. Ele só depende da carga que está produzindo ele. A outra carga pode estar super perto, mas o campo elétrico da carga Q0 não influencia nada as outras duas cargas, uma positiva e uma negativa. Então, a intensidade do campo é F sobre a carga que você colocou no campo. A direção é a mesma de F, que é a linha que une as duas cargas. Ele vai ter o mesmo sentido de F se a carga for positiva e contrário a F se a carga for negativa. A unidade é Newton por Coulomb. Essa linha de força, ela é imaginária, ela na verdade é uma forma de visualização. Mas será que eu consigo visualizar realmente essas linhas? Consegue. As linhas de campo, quando elas são retas, o vetor campo elétrico é na direção dessas linhas de campo. Elas não são retas. Então, você vai lembrar da tangente, né? O campo é tangencial a cada ponto que você quiser calcular o campo elétrico. Aqui tenho condutores eletrizados,
um próximo do outro, eles estão dentro de um óleo e tem fios de linha que estão se alinhando no sentido do campo. Carga, essa carga é igualzinha a essa, desculpa, essa carga é contrária a essa, elas têm a mesmo valor de carga, essa que tiver 10 coulombs, essa aqui tem 10 coulombs, só que uma é positiva e outra é negativa. Aqui eu não consigo dizer quem que é positivo e quem que é negativo. Só consigo dizer que uma é e outra não é. Olha lá, as linhas, elas ligam as duas cargas, mostrando que vai haver o quê? A atração. Aqui pode ser duas positivas ou duas negativas. Aqui no meio, elas estão se separando, as linhas, ó. Por quê? É a repulsão aparecendo. Tá? Que são dois condutores. Isso parece um capacitor, só que ele tem problema de borda, que é isso aqui, ó. Tá? Mas aqui dentro, ó, as linhas são retas. O capacitor é usado para armazenar campo elétrico. Aqui eu tenho um cilindro e a outra placa. Elas têm sinais diferentes. Por quê? Porque você vê essas linhas unindo os dois, mostrando que eu tenho a mesma carga no sentido de positiva ou negativa. Agora, a quantidade de carga não dá para dizer qual que é. Aqui, visto de uma outra forma, uma positiva e outra negativa, veja bem, o campo sai da positiva e ele entra na negativa. Pode ver aqui, ó, sai da positiva e entra na negativa. Aqui são duas positivas, veja que as linhas estão saindo nos dois casos e está mostrando a tangente, que é o campo elétrico. Aqui o capacitor, ó, linhas paralelas, duas placas condutora que vai ter, esse aqui é mais, aqui é menos, né? Olha lá, sai da positiva e entra na negativa. Aqui eu já tenho um problema das bordas. Essa daqui é uma placa também condutora. A carga positiva está bem de um lado só. Você pode ver essa com essa daqui, ó, que é não condutora. Você vê que a posição das cargas está diferente. Essa aqui está exatamente no meio, né? Essa aqui não. Ela está bem na superfície interna. Essa aqui só tem campo de um lado, porque a carga está na superfície interna. Essa aqui, como eu tenho ela no meio, eu tenho o campo dos dois lados. Então, a intensidade do E, ele está ligado com o número de linhas que você tem. Aqui tem uma carga positiva e as suas linhas de força. Aqui tem a carga negativa e as suas linhas de força. Note que dentro desse círculo, as linhas são mais próximas do que aqui do lado de fora, mostrando que o campo elétrico é mais forte próximo da carga e mais fraco fora dela. Na verdade, vai diminuindo com R ao quadrado, né? Ou seja, tanto a força como o campo, eles são inversamente proporcional ao R. Aqui também é a mesma coisa para a carga negativa. Os princípios da superposição também. Aqui eu tenho 4 cargas produzindo campo elétrico neste ponto. Então, neste ponto, eu tenho que fazer o princípio da superposição. Então, agora nós vamos fazer um exemplo com 3 cargas e calcular quem? Calcular o campo elétrico usando o princípio da superposição, como nós fizemos para a força. Então, vamos para a câmera de documentos. O que eu tenho que fazer primeiro mesmo? Coletar quem? Dados. Então, eu tenho Q1, que é mais 2Qzão, Q2,
Q3. Eu tenho uma carga positiva e duas cargas negativas. Eu quero o campo. Qual é a fórmula que vai me dar o campo? A fórmula, eu vou utilizar o princípio da superposição. Eu não tenho nenhum desses vermelhos aqui. Eu vou ter que calcular. E a fórmula que eu vou usar é essa, que eu não tenho quem? O R, que eu também vou ter que calcular. É para isso que a gente faz essas relações. Você tem que colocar tudo para ver o que você precisa calcular. Então, aqui estão as cargas, uma positiva e duas negativas. Olha bem, eu coloquei aí quem que é positivo, quem que é negativo. Vocês estão vendo? Positiva, negativa, negativa. Como é que é o campo devido à carga 1? A carga 1 é essa, ó. É essa. Como essa aqui está negativa, o que ela está fazendo? Ela está puxando minha carga 1, portanto, eu tenho um campo elétrico nesse sentido. Que é a direção da reta que une as duas cargas. Tá? Quem que é o 2? Aqui, a 2 é essa daqui. Qual que é o campo da 2? Aqui neste ponto. A é carga positiva, negativa, desculpa. O campo entra na carga negativa. Então, o campo está nessa direção. Falta só a última, que está exatamente entrando também, porque é uma carga negativa. Então, aí, e como é que eu calculo o campo? O E1, o que muda? Ao invés de Qzinho, o Qzinho vale 2Q. No caso da 2, o Qzinho também vale 2Q. E no caso da 3, 4Q. Tá aqui, é módulo, né, pessoal? Aqui. Então, eu tenho E1, E2 e E3. Qual que é a distância da carga ao ponto? Aqui, ó. A1 está distante do ponto que eu estou calculando. A3 também. E A4 também. Todas elas estão distanciando uma distância AD do ponto que eu estou calculando o campo elétrico. Portanto, todo mundo está dividido por D ao quadrado. Então, você vê, E1 é igual a E2 e E3 é maior tanto que E1 e E2. Princípio da superposição, o que está desenhado aqui? Aqui está a parte X e a parte Y de cada um dos campos. O verde é o E3, o azul é E2 e o último é o E1. Então, eu vou ter lá, somando tudo, eu somo tudo em X e somo tudo em Y. Tá? Aqui está com um problema de... Aqui é mais e aqui é mais, tá? É soma. Soma algébrica, né? Certo? Quando eu for olhar isso daqui, o que eu vou ver? O X dos três campos estão na mesma direção, tá? E aí eu venho e coloco o mais e coloco o mais. Agora, olha o Y de cada uma. O Y do E está para cima. O Y tanto do 2 como do 1 estão para baixo. Aí sim, eu posso vir aqui colocar o menos e colocar o menos, porque agora eu já olhei a figura. Enquanto eu não olhar a figura, eu não posso colocar mais ou colocar menos. Além do mais, como eu tenho uma carga, um campo 3 com 4Q e 2 aqui, cada uma com 2Q, o que vai acontecer? Eles vão se anular. Tá? Então, eu tenho aí o X, que vai somar tudo, e o Y, que eu vou ter igual a 0 por causa
isso daqui. Ah, de onde saiu esse cosseno? Saiu da decomposição do vetor campo em relação a que eixo? Ao eixo x. O ângulo é 30 graus. Por isso que é tudo cosseno, cosseno, cosseno de 30 graus. Somando tudo, só vai ter x, né? Aí eu coloquei todos os módulos com o cosseno. Somando as cargas, eu tenho 2, 4, 8. O D é o mesmo, D quadrado para todo mundo. E todos eles têm o quê? Cosseno de 30, cosseno de 30 e cosseno de 30. Quanto que é cosseno de 30? 0,866. Jogando todos os valores, eu tenho esse valor do campo que está na direção I, que é a direção de x. Bom, agora eu vou deixar aí 3 minutinhos para vocês fazerem o próximo. Agora são 3 cargas e você precisa calcular o campo na origem do referência, né, nas coordenadas. Eu volto daqui 3 minutos. Eu tinha colocado o exercício errado, depois eu consertei. Bom, sobre o -3 lá, realmente está errado. Eu esqueci de falar com vocês, tá? Conserta para mim que é +3. Vamos então para a câmera. Coleta os dados, é isso? Então tá aí os dados, o ponto P onde eu vou medir o campo é 0,05, quer dizer que está no eixo Z, né? Porque o x é 0, y é 0. Carga 1. Carga 2, e ele já foi dado, né, o desenho para vocês, tá? Onde está o ponto P e onde está a carga 1 e a carga 2. As relações são as mesmas, campo elétrico, preciso do R, e tenho a superposição, no caso são só 2 campos elétricos, que eu tenho que achar E1 e E2. Então eu vou atrás do R, não é o R que eu estou precisando? Então, vamos lá.
Aqui já mostrou para vocês, ó, o R1, tá aqui. O R2, tá aqui. O campo devido à carga 1, a carga 1 é positiva, o campo sai da carga positiva. E aqui o E2, que é da carga negativa, o campo entra neste ponto, tá? Quem que é, então, R1 e R2? Bom, R1 aqui, ó, é 4, na verdade, menos 4, porque ele está indo para o sentido negativo do X, e aqui é 5. Então, tá lá, menos 4 em X e 5 em Z. O R1 aqui, ó, ele está indo no sentido contrário do Y, portanto, é menos 4, não é isso? E o Z é a mesma coisa, tá certo? Fazendo as contas do módulo, tanto no primeiro como no segundo, o R1 tem módulo raiz de 41 e o segundo tem módulo raiz de 34. E esse aqui é o vetor unitário, que é o quê? O vetor em questão, que é o R1, dividido pelo seu módulo. Essa é a definição de vetor unitário. Vocês devem lembrar isso de álgebra. Vetor sobre o seu módulo. Tá? Agora, calcula o E1, que tem distância 41, multiplicado pelo seu vetor unitário. Olha lá, o vetor unitário. O E2, que também vai estar com o seu vetor unitário aqui. Calculando E1 e E2, eu tenho esses valores, já fazendo todas as multiplicações. O E vai ser o quê? A soma dos dois. Então, soma I com I, K com K, J com J, você vai ter o seu vetor campo elétrico. Tá? Então, praticamente igualzinho o que foi feito no anterior. Só que aqui nós trabalhamos com vetor unitário. É bom dar uma olhada nessa questão de vetor unitário, tá certo? Então, vamos para os slides. Agora, nós vamos falar o que acontece com uma carga pontual quando... Então, com o campo elétrico externo. Então, eu vou ter um campo elétrico, eu vou fazer aqui um campo elétrico com linhas paralelas para baixo, então tem carga negativa, carga positiva aqui. Eu vou jogar aqui dentro uma partícula, uma carga, uma superfície, alguma coisa assim, dentro desse campo elétrico. Vai surgir uma força, lembra que campo elétrico é sinônimo de força. Essa força vai ser a carga que você jogou aqui, ó, jogou dentro do campo. E o que vai acontecer com ela, então? Bom, se eu jogo uma carga dentro de um campo elétrico, ela vai sofrer uma força. Vamos fazer, então, um exercício. Isso aqui se chama impressora jato de tinta. O que acontece dentro, então, da impressora jato de tinta? Eu tenho duas placas condutoras, tem um campo elétrico no meio, a gota de tinta entra e aí ela vai sofrer uma força que vai tirar ela do sentido que ela está, da direção que ela está andando, tá? Então vamos para os slides, não para a câmera de documentos. Você vê aí as placas, tá certo? A gota de tinta carregada entrou dentro desse campo elétrico. O campo elétrico está aqui, ó. Esse é o sentido do campo elétrico. Essa carga vai sofrer uma deflexão, ou seja, vai sair
trajetória reta que ela tinha é porque está sofrendo uma força, tá? Aqui é o tamanho das placas, é L. Olha lá, então eu tenho a gota de tinta, dou a massa, ela tem carga negativa e a carga dela é 1,5 10 a menos 3. Ela vai entrar na região, inicialmente movendo-se pelo eixo X, o eixo X é este. Então ela entra dessa forma e depois ela vai sofrer a deflexão, tá? O campo está para baixo e eu dou o valor do campo, que é 1,4. Eu quero a deflexão vertical, ou seja, eu quero essa distância aqui, ó, que a carga vai fazer isso, não vai? Eu quero saber quanto que ela subiu, essa é a verdade, tá? Você vai ignorar a força gravitacional e vai trabalhar só com a força elétrica. Bom, coletando os dados, massa, carga, a velocidade que ela entra, tá X porque é na direção X, o L é o tamanho, né, da placa, tá em centímetro, tem que mudar para metro, e aí o campo. Então são esses os dados, o que eu peço? O Y. Novamente, olhando a sua placa, como é que vai estar a força? A carga é negativa, a força é contrária ao campo elétrico. Tem que ser mesmo a força nesse sentido, porque a carga está fazendo esse movimento, não é isso? Se fosse a força no outro sentido, a carga faria este movimento, não é isso? Tá? No eixo Y, como tem força no eixo Y, o movimento é retilíneo uniformemente variado. No eixo X não tem força, a força é vertical. Então, é o movimento retilíneo uniforme. O que você vai fazer? Você vai pegar as relações que você sabe, força igual a massa vezes aceleração. Essa que eu acabei de dar, que é o campo elétrico é força sobre carga. O MRU, que é em X, X igual a X0 mais VT, esse V é V no X. O MRUV, que é o sorvetão, né? Então, são essas que eu vou usar. O que eu não tenho? Eu não tenho a força e não tenho o A, a aceleração. O que mais que eu não tenho? A força novamente, mas eu tenho a carga e tenho o campo elétrico. No caso do MRU, o X0 é 0, tá? E a velocidade é Vx. O X eu sei, que é o tamanho da placa. Agora eu não tenho tempo. E no último, Y0 é 0, V0 é 0. Aí eu tenho o Y, que é a T2 sobre 2. Eu não tenho a aceleração e também não tenho o tempo. Como é que eu vou resolver isso? Pensando, olha lá. As duas primeiras eu posso igualar e conseguir a aceleração. Então, eu só igualei. Nas duas últimas, eu tiro o T dessa primeira aqui, ó, e jogo na segunda. Eu vou ter aqui o tempo, ó. Aqui. L sobre Vx. Opa, agora eu tenho a aceleração aqui. A aceleração é isso. Foi colocado aqui também. Agora eu tenho Y, onde eu tenho todos os dados. Que eu só jogo os dados. Tá aqui. Coloquei. Joguei na calculadora tudo. A deflexão é 6,38. 10 a menos 4. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Ficou um exercício, mas eu vou mandar ele feito direitinho. Se vocês tiverem problema, vocês podem entrar em contato comigo pelo chat. Eu sei que agora vocês vão ter prova, mas, por favor, façam a aula, atividades, nem que seja outro dia, para vocês terem dúvidas, para vocês me perguntarem, nem que seja pelo fórum, tá certo? O fórum já está aberto, é sobre descargas elétricas, tá certo? E eu vou mandar essa aula que vocês viram com os exercícios feitos, tá certo? Vou mandar em PowerPoint para vocês terem a animação e conseguirem ver passo a passo. Então, a gente se encontra quinta-feira que vem, a próxima aula. Boa noite para todos e boa prova!